É cada vez maior o número de infrações praticadas por adolescentes e os dados mostram que os tipos de atos infracionais cometidos por eles mudaram. Geralmente estão ligados ao uso ou tráfico de drogas. Pela segunda vez, este jovem veio parar na delegacia. Foi apreendido depois de assaltar e matar uma vítima. Como muitos infratores, ele também entrou no submundo do crime por causa das drogas. Cenas como essa são comuns em todo o país. No Rio de Janeiro, as cracolândias estão lotadas de meninos e meninas reféns da pedra que mata. Em alguns casos, para manter o vício, eles acabam entrando para o tráfico. Segundo o levantamento da Secretaria de Segurança do Rio, o número de apreensões de menores na capital fluminense aumentou mais de 230% nos 2 últimos anos. Nesse período, passou de 3.444 ocorrências para pouco mais de 5.000. Os dados também mostram que mudou o tipo de infrações cometidas por eles. O furto já não é mais o principal motivo das apreensões. Hoje, 40% delas são por tráfico de drogas, quase 30% por infrações leves, cerca de 20% por roubo e 12% por furtos. No Ceará, nos 4 primeiros meses de 2012, quase 1.600 adolescentes foram apreendidos no estado. Já de janeiro a abril de 2013, foram 2.860 apreensões. Aqui no Distrito Federal, a apreensão de menores também aumentou no comparativo entre 2011 e 2012. Passou de 6.599 para mais de 7.300. A quantidade de jovens apreendidos representou cerca de 30% de todos os detidos pela Polícia Civil do DF no ano passado. De acordo com este delegado, a sensação de impunidade entre os jovens contribui para que eles cometam infrações. Essas medidas impostas para eles são insignificativas. E uma vez sabedora disso, eles não medem esforço em reiterar nesse tipo de cometimento de ato infracional. O grande problema que nós temos é a reiteração do cometimento desses atos infracionais, principalmente os atos infracionais graves, homicídio, roubo, o tráfico de drogas. E agora nós vamos conversar com a promotora de Justiça da Infância e da Juventude, doutora Selma Sauer Brown. Muito boa tarde, doutora. Boa tarde. Nós vimos na matéria aí que são 3 fatores aí que levam às infrações cometidas pelos menores. Uma seria drogas, roubo e outros crimes variados. O que estaria por trás desses outros crimes variados? Estaria a própria droga. Geralmente, o adolescente ele parte para a prática de um ato infracional contra o patrimônio, ou até mesmo utilizando de arma de fogo para a prática de alguma violência, e quando se tem alguma causa envolvendo ali a drogadição. Então, isso é muito no dia a dia, isso é muito perceptível. Que ainda que a prática não seja necessariamente um dos tipos penais da lei antidrogas, por trás da prática delitiva se tem ali o componente drogas. Agora, por que a senhora acha que tem aumentado? Nós vimos aí, só no Rio de Janeiro, de 2 anos para cá, um aumento de mais de 230% no número de infrações cometidas por menores. Como é que a senhora explicaria isso? Por que está acontecendo esse aumento dessas infrações? Bom, eu vejo assim que esse aumento ele deve ser visto com uma determinada cautela, com um certo cuidado. O fato de nós termos mais apreensões não significa, nós não podemos afirmar que nós temos mais atos infracionais. O que nós podemos identificar é que nós temos uma cifra negra de atos infracionais e uma cifra negra também envolvendo os crimes praticados por adulto. Então, de repente, essa cifra negra é que está se despontando a partir do momento em que se tem mais policiais nas ruas fazendo apreensão. O que a senhora quer dizer com isso? Que o número de infrações poderia, ou seja, o potencial, eles podem estar maiores do que os números revelados na pesquisa? Ou seja, se a gente colocar mais policiais nas ruas, vão aparecer mais infrações ainda dos menores? Vamos pensar também de uma outra forma. Vamos pensar que esses delitos
podem estar estabilizados, uma cifra estabilizada, e que, de repente, essa cifra negra está dando a impressão de que está tendo um aumento. Então, temos que estar analisando assim, com muito cuidado, e é necessário que se parta aí para pesquisas de essência qualitativa, para que a gente possa fazer uma melhor leitura aí do quadro. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, que toda vez que se discute, se parte para uma reflexão da criminalidade no Brasil, envolvendo criminalidade adulta quanto a de adolescente, nós temos que também colocar nessa mesa de discussão as políticas públicas trabalhadas aqui no Brasil, né, formuladas em torno da criança e do adolescente. Porque talvez o mais importante do que fazer esse levantamento, que, claro, tem a sua importância, mas o mais importante é daqui para frente. O que fazer com isso, com essa constatação? Isso em termos de política pública, que nós sabemos muito bem que prender, penalizar, responsabilizar, colocando dentro de um depósito, isso aí não significa que nós vamos estar inibindo a violência. É necessário que a gente adote efetivamente políticas públicas de natureza preventiva. E isso passa pelas políticas sociais básicas. E o que o senhor acha? Porque o maior número, né, de infrações cometidas, de acordo com a pesquisa, está no campo das drogas, do consumo ou tráfico de drogas. Como é que a senhora vê esse tipo de situação? Talvez seria por causa dessa globalização, a facilidade, né, de consumir e traficar drogas fáceis, como o crack, por exemplo? Também, eu vejo que uma política criminal no país, envolvendo política criminal de adulto, envolvendo também uma política de atendimento à prevenção, à prática de atos infracionais, ela tem que estar associada, ligada, ajustada também a uma política antidrogas. Considerando que, é fato, hoje o adolescente ele se envolve em atos infracionais e tem sempre como pano de fundo dessa prática delitiva as drogas. É querer adquirir a substância, ou usou a substância para poder praticar um crime, enfim. A droga ela está ali gravitando, né, o mundo do ato infracional. Portanto, é necessário, sim, que se busque atrelar uma política criminal a uma política de drogadição, mas, volto a dizer, que é necessário que nessa política se dê valor à política social básica, à prevenção a essas mazelas, né, trabalhadas nessas duas políticas. Nós vemos também aí que há jovens, né, perto de completar os 18 anos, que cometeram infrações graves, inclusive, né, latrocínio. A senhora acredita que os centros, né, de recuperação dos jovens infratores estão preparados para reintegrá-los à sociedade? Não, eles não estão preparados para reintegrá-los à sociedade e nem tampouco o sistema prisional do adulto. É um desafio, né, que o Brasil tem. Ele não tem, se os 3 anos de internação, se é insuficiente, não é? Ou se tem que ser de 15, 30, eu penso assim, que nenhum modelo está preparado e nem tampouco o outro. Então, é necessário que a gente faça uma reflexão mais profunda sobre o fenômeno em si, a fim de que a gente faça o melhor encaminhamento. Doutora Selma, muitíssimo obrigado por seus esclarecimentos aqui no nosso Jornal da Justiça, primeira edição. Eu que agradeço. Boa tarde.